Olá, pessoal! Boa tarde, sejam bem-vindos! Boa tarde, pessoal! Estamos no nosso Maravilha! 13º dia de Elul, que é o mês de Virgem, na nossa preparação para o Ano Novo cabalístico, o Ano Novo espiritual da nossa alma. Que bom ter vocês aqui com a gente mais um dia. Escrevi certo. Pronto. Não estaríamos no 14º? 14º? 14º dia. Eu falei décimo... Ai, não acredito. Peraí, gente. Pera que eu vou fazer de novo. Dia 14. Gente, tá passando muito rápido. Dia 14 de Elul. Exatamente, dia 14 de Elul. É que também temos... É um processo todo encadeado, né, pessoal? Então, os dias... todo esse processo desses 30 dias de preparação é como se fosse um só. Mas a gente vai, né? Na nossa... Falamos ontem sobre tempo, né? Nessa nossa realidade física fatiada. Também dias da semana que tem o seu porquê. Um mês, um ano. Nossa, tem tanto assunto incrível para falar, né, amor? Muito. Gente, sejam muitíssimo bem-vindos. Como o Dudu falou ontem, a gente estava falando sobre tempo, dentro desse contexto de Techuvá, que é uma das ferramentas. Para quem está chegando agora, todas as lives estão tanto no perfil do Dudu quanto no meu perfil aqui do Instagram e também no YouTube, no meu canal do YouTube. Você também consegue assistir a todas as lives, tá? A gente está fazendo então uma preparação nesse mês de Virgem que antecede o Ano Novo Cabalístico. E aí o Ano Novo Cabalístico, ele é um ciclo que dura 22 dias, que começa lá em Rosh Hashanah e termina no Shabbat Bereshit, tá? A gente está nesse momento agora olhando muito para dentro, trazendo várias reflexões, porque se a gente quer que o nosso ano seja diferente, a gente precisa se transformar. E para se transformar, a gente precisa de tempo. Então, a gente falou sobre tempo, né, ontem, e esse tempo ele é fundamental para que a gente vá criando uma verdadeira transformação. Não adianta a gente querer ter uma mudança do dia para a noite, a gente precisa praticar certas mudanças, a gente precisa refletir, a gente precisa realmente sentir a necessidade pela transformação para que a gente efetivamente consiga fazer essas mudanças. Então aqui o nosso objetivo, né, todos os dias com vocês, com a consciência e depois com o toque do shofar, que é uma ferramenta que é exatamente isso que o Dudu tá segurando, para quem tá chegando pela primeira vez, esse é o shofar, é como um berrante, na verdade ele é feito de chifre de carneiro, e há milhares de anos os cabalistas usam isso no mês de Virgem, e também em alguns dias de poder do ciclo de Ano Novo Cabalístico, né, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente usa essa ferramenta para despertar a nossa alma, para purificar. A Karen Berg dizia que o som que sai do shofar, que é isso, né, essa ferramenta, é o som do choro da nossa alma, nesse verdadeiro desejo, no puro desejo de se reconectar com o nosso Criador. Então, gente, a gente usa essas duas formas aqui nas nossas lives. Primeiro, consciência, foco. O que eu preciso pensar durante o meu dia para que eu possa ir fazendo esse processo de transformação no mês de Virgem. E a gente vai para um lado um pouco mais espiritual, do sentir, fechando os nossos olhos, ouvindo o shofar, para abrir o nosso coração, despertar a nossa alma. Né, amor? Com certeza. E lembrando, né, pessoal, que como tudo na vida, a gente recebe na medida que a gente entrega. Claro que, enfim, também tem reflexões cabalísticas muito incríveis a respeito do compartilhar, de receber e desse paralelo que se faz ou não. Mas enfim, isso também é para um outro momento. Mas o que eu estava querendo dizer é que nesses 30 dias de Virgem, a gente vai se transformar e a gente vai se receber na medida que a gente também tem que entregar. Claro que existe um paradoxo e, como a gente disse ontem, o nosso mundo foi criado com misericórdia, mas é muito importante, e também tem vários outros conceitos cabalísticos envolvidos nisso, a gente despertar esse desejo, da gente se entregar, da gente abrir o nosso coração, da gente confiar no Criador, da gente confiar no que a gente, na nossa intuição, atrelada à nossa conexão com a nossa alma,
que é muito mais forte do que muitas vezes quando a gente fala do ego, desse aspecto do nosso ego que está ligado com medo, com vergonha, com raiva, enfim, claro que tudo tem que ser feito, né, com dentro do que você sente que tem que ser, e acho que tem tudo a ver com o que a gente também deixou para falar hoje, né, amor? Exato. Fala. Quer falar? Fala, e ontem você ia E falar. ontem, pessoal, a live de ontem foi tão incrível, e acho que cada live, como cada toque do shofar é diferente, cada dia despertando um aspecto diferente nesse nosso processo de transformação, assim como os dias da vida que são diferentes, e cada um deles também exige e pede de nós, às vezes, um aspecto um pouquinho diferente. E teve um comentário na live de anteontem e que estava falando a respeito, que comentou, puxa, mas muitas vezes é um gesto de humildade, pode ser recebido, ou a pessoa às vezes que está do outro lado nesse processo de techuvá pode ser cruel conosco, enfim. E eu acho que é um comentário relevante e, como eu disse, eu acho que a gente tem que sentir, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando de tefilá, ligado à oração, ligado ao techuvá. Fala disso, conclui o raciocínio que eu pensei. Quanto mais a gente eleva a nossa consciência, quanto mais a gente se sente conectado com o Criador, a gente sabe o que fazer. A gente sabe exatamente o que falar, o que fazer, o momento certo e às vezes o jeito certo para falar certas coisas. Nada adianta, às vezes, a gente também querer falar se a gente não está com a consciência no lugar certo. A gente quer endereçar aquela questão, mas a gente não está com a consciência no lugar certo. Também existem diversas ferramentas cabalísticas que podem ser usadas. Também vamos deixar de oração, enfim, de meditação, vamos deixar também para um outro momento. Mas é muito importante você sentir o momento, se você está pronto para falar sobre aquilo, principalmente quando envolve outras pessoas. Agora, tem outro ponto também. Será que a outra pessoa está pronta para isso? Será que ela está pronta para endereçar, para reviver talvez alguma situação que aconteceu? Só pra quem tá chegando, amor, que eu queria só, tem gente que não tava aqui ontem ou nos outros dias, né? Então, o Dudu tá falando de um processo de techuvá que significa você olhar pra dentro, perceber Exatamente. coisas que você precisa transformar, perceber coisas que você fez, talvez pra outras pessoas, que pode ter machucado outras pessoas. São momentos em que você vai analisar, sabe aqueles relacionamentos que estão com coisas mal resolvidas? Pode ser algo que aconteceu há 3 anos atrás, ou algo que aconteceu na semana passada, ou 3 meses atrás, não importa. Mas são coisas que nitidamente até mais ficaram... de 3 anos, né? Exato, né? São coisas que nitidamente ficaram mal resolvidas. Aí a grande proposta e o convite que os cabalistas fazem no mês de Virgem, que é o mês de Elul, é a gente revisitar essas situações para que a gente possa aprender com elas, ao invés de deixar essas situações assim no ar, como se elas já tivessem sido resolvidas, embora elas não tenham sido. Então tem perdões que a gente precisa entregar, tem pessoas que a gente precisa, então, pedir perdão. Às vezes eu preciso perdoar, às vezes eu preciso simplesmente ajustar a minha consciência, sabe, curar. Eu fiquei sentindo que alguém me prejudicou e eu fico lá martirizando aquela situação. Então, gente, para deixar claro para quem não estava aqui acompanhando a gente nos últimos dias, techuvá é exatamente esse processo de autoanálise que leva a uma transformação, a uma evolução na nossa consciência, na nossa personalidade e nas nossas emoções. Então, ele leva a gente para um lugar de libertação. Aí, o que o Dudu tá trazendo aqui é que, nesse processo de techuvá, tem coisas que você vai fazer, de reflexões, só você com você. Por exemplo, você percebe que você precisa ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais atenta. Percebeu isso? Isso é uma autoanálise. Agora, pode ser que você perceba que essa falta de paciência machucou uma pessoa em especial em um momento X. Então você vai lá e você vai procurar essa pessoa e vai pedir desculpa. Então, nesses casos em que o nosso processo de techuvá envolve efetivamente outras pessoas, o que acontece? Tem vezes que você tá pronto, então, para pedir perdão, para perdoar, para resolver coisas que estão mal resolvidas, e tem vezes que a outra pessoa não está pronta para isso. E aí é sobre isso que o Dudu tá trazendo, né, amor?
Com certeza. Quando a pessoa não está pronta, então, a gente tem que ter a sensibilidade, né, amor? Pois é, a gente estava deixando para falar hoje sobre esse assunto da sensibilidade. Será que você, como a Yael comentou, a gente tem que pensar, estou pronto para reviver isso? Será que esse é o momento? Estou maduro no meu processo de evolução o suficiente? Pedir também por meio de orações para o Criador também orientar a gente nisso. Mas será que essa pessoa também está pronta? Porque assim, gente, o processo de Techuvá, às vezes quando você vai falar com alguma pessoa, esse aspecto do seu ego vai se sentir desconfortável, vai se sentir envergonhado, só que depois é como se a gente sentisse às vezes, né? Corta a pele, né? Mas depois você sente uma liberdade, que é a liberdade de estar fazendo a coisa certa, é a liberdade de reconhecer que você está num processo de evolução, isso é lindo. Agora, claro, como o comentário falou, mas isso não pode ser às vezes, eu não posso receber crueldade ou alguma situação da outra pessoa? Com certeza, você pode. Então, é você também meditar e ter essa sensibilidade para sentir se a outra pessoa também está pronta para viver ou reviver ou encaminhar essa situação. Porque eu falo assim, por também um processo pessoal que compartilho com vocês, pessoal, que é o seguinte: muitas vezes, muitas coisas incomodam a gente. E quando a gente fica empolgado com o estudo da Kabbalah, com o mês de Virgem, que é super transformador e que de fato transforma incrivelmente as nossas vidas. E esse é o propósito, para você renascer, para você de fato se transformar e ser uma nova pessoa quando na manifestação do Ano Novo Cabalístico. Esse é todo o processo. Mas às vezes a gente faz uma lista e aí que acontece? Aquelas coisas ficam pesadas, certo? Ficam pesando nos nossos ombros, vamos dizer assim. E aí você quer ticar, né? Você quer ticar. Eu quero ticar isso, quero ticar isso, quero ticar isso. E quero me livrar dessas coisas que eu lembrei, ou etc e tal. Agora, aí, pessoal, entra a sensibilidade para com os outros. O processo de Techuvá e os 30 dias do mês de Virgem não é um processo para você ticar a sua lista, porque aí você está muito focado em você. No que a gente diria, nos termos cabalísticos, em receber para si mesmo. Você quer, então, vamos dizer, limpar aquilo da sua aura, que seja, da sua consciência, do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas você não está muito com essa consciência, você não está pensando, talvez, se aquilo vai ser bom para outra pessoa também. Então, em muitas situações, a gente precisa pedir em oração para o Criador, para também a gente saber se é o momento certo da gente reviver aquilo, da gente endereçar aquilo, ou se precisa ainda um pouquinho mais de tempo, porque tempo a gente falou ontem sobre, né, e a live foi incrível falando sobre o tempo, misericórdia, livre-arbítrio, enfim. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E aí trago um outro... Quer falar uma coisa? Eu queria só falar uma coisa sobre isso, gente, que é assim... quando a gente fala sobre esse processo de Techuvá, quando a gente fala sobre a atitude dos outros, né, sobre a crueldade, por exemplo, às vezes você tá pronto para pedir perdão e a outra pessoa não tá pronta para receber seu perdão, vamos pensar. E aí pode ser que essa pessoa age de uma maneira cruel com você e fala, não, o que você fez foi imperdoável, eu não quero saber. Então você vai querer ser generoso às vezes com uma pessoa em N situações e às vezes você não vai receber na mesma medida. Só que a gente tem que entender que a matemática espiritual do universo não é 1 mais 1 é igual a 2. O que significa que quando você entrega uma atitude de generosidade ou quando você entrega um perdão, aquilo você está fazendo, em primeiro lugar, pela sua relação e sua conexão com o seu Criador. A gente não pode, então, impor que a outra pessoa nos perdoe ou que a outra pessoa retribua a nossa generosidade na mesma medida, porque existe o livre-arbítrio. Ou seja, ela tem o livre-arbítrio de dar ou não dar o perdão, assim como você tem o livre-arbítrio de pedir ou não pedir o perdão. Essa é uma escolha de cada um. O que a gente precisa fazer é estar muito focados na nossa relação com o nosso Criador, estar muito focados com o meu propósito pessoal de fazer aquilo e com respeito ao outro.
Então, pode ser que aquela pessoa não esteja naquele momento, você vai fazer a sua parte. Se às vezes uma pessoa não tá então pronto nem para te ouvir, porque pode acontecer, não tá no tempo, não tá maduro o suficiente para que aquela conversa aconteça, por qualquer razão. Qual que é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é fazer a nossa parte. Seja limpar o nosso coração. Isso me lembra de uma história de um cabalista que uma vez queria muito fazer um banho, um ritual de banho de purificação, de limpeza espiritual que se chama mikveh, né, na Kabbalah. E aí essa pessoa queria muito fazer o mikveh, ela fez todo o esforço possível para conseguir chegar nesse mikveh e ela não conseguiu fazer o banho de purificação dela. Então o cabalista disse para essa pessoa que como ela fez todo o empenho dela de fazer o mikveh, ela só não conseguiu fazer fisicamente, entrar na água, é como se ela tivesse feito. E essa história é muito incrível porque muitas vezes a gente fica muito apegado à ação e pode ser que a pessoa então não vai querer conversar com você, pode ser que tem pessoas que não tem, que precisam pedir perdão, gostariam de pedir perdão para alguém que nem tá mais fisicamente vivo. Como é que você faz? Você coloca o teu coração, você coloca a tua intenção, você faz a sua parte, sabendo que isso vai sim ter um efeito. Agora, a crueldade do outro é do outro. Se ele não tá pronto para te perdoar, isso é dele. A nossa responsabilidade também é com a nossa parte e com essa sensibilidade, né, amor? Com certeza. Então, pessoal, acho que fica aqui a reflexão que a Yael tá falando, a gente já falou bastante sobre isso, tem a ver com a gente agir de acordo com os nossos valores, com o nosso princípio, com os nossos princípios, e com base na oração e nesse nosso processo de techuvá, a gente agir também com base na nossa intuição, com base na nossa alma, sabendo que não há nada mais poderoso e nada mais forte do que o Criador. Não há nada mais poderoso e mais forte do que o bem. Se você estiver conectado com o bem, não há nada mais forte do que o bem. Agora, é claro que fica também para você fazer a reflexão, e aí acho que todos esses contrapontos são importantes, para você sentir, que às vezes pode falar assim, bom, mas primeiro eu estou pronto? Então estou pronto. A outra pessoa está pronta? Está pronta, não está pronta? Vou agir de acordo com os meus valores? Ou vou ainda pedir um pouquinho mais de inspiração divina? Ou não tenho certeza para ver, de repente, alguma situação que acontece em nossas vidas, pedir algum sinal? Poxa, se for de fato para eu reviver isso, encaminhar isso e tal, poxa, e às vezes isso acontece, posso falar por experiência própria. Às vezes você vai encontrar aquela pessoa de uma maneira inesperada, enfim. Então, para a gente também pedir essa inspiração divina, para a gente saber o que fazer. Porque às vezes você não vai efetivamente falar, você vai fazer o teu processo interno se você sentir que a pessoa não está pronta. Isso. Ou se você, exatamente, você sentir que a pessoa não está pronta, e se você sentir dentro de você que de fato é isso que você tem que fazer. E a gente também ficar bem com isso. Uhum. Né? Porque às vezes também, você estava falando, às vezes você vai falar com alguém, você está agindo de acordo com os seus valores e com os seus princípios, nesse lance de crueldade. Claro, tem vários níveis de reatividade que pode vir do outro lado. Mas, numa certa medida, se for uma reatividade que vai ferir o nosso ego, esse nosso aspecto do nosso ego, do tipo, né? Poxa, eu realmente, que esse aspecto do nosso ego que não gosta de errar, que não gosta, às vezes, que às vezes a gente se sente um pouco inferior mesmo, né? Com relação àquela situação. Não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente se sente ali um aspecto desconfortável, vulnerável. Acho que isso é melhor. A gente se sente vulnerável. E se sentir vulnerável, dependendo do que vai vir do outro lado, também pode ser incrível para o seu processo de purificação, de elevação de consciência, tendo humildade, assumindo com responsabilidade o que você fez. Agora, tem situações, de fato, e eu acho que foi isso também que eu pensei, de reatividades absurdas. Quer dizer, então, e que às vezes... E isso é do outro também, né? Mas é aí que aí acho que fica a reflexão, porque às vezes isso não vai ser positivo, quer dizer, então você também ter essa reflexão, essa conexão, pedir inspiração divina para você saber o que você tem que encaminhar, reviver naquele momento, ou não. E ainda, porque talvez você também não esteja pronto para reviver ou para endereçar. Isso vale para qualquer... E tá tudo bem. Porque se você agora não tá pronto também, o que vai acontecer? O universo vai encontrar outras maneiras em momentos futuros para você lidar. O que a gente não pode então fugir do que a gente tá, sabe, pronto para resolver, aquilo que vem à tona no mês.
mas ao mesmo tempo ter essa consciência, às vezes é até uma generosidade, uma gentileza com a gente. Tem coisas que às vezes doem muito, sabe? A ferida tá sangrando. Se você não tá pronto, você não vai receber uma punição. Deus não é um Deus punidor na visão da Kabbalah, não existe isso. É mais assim, as situações no momento certo, elas vão chegar pra gente endereçar. Se você não tá pronto agora, em outro momento vai acontecer. A gente faz o nosso melhor, a nossa parte, com essa também certeza no Criador que tudo vai se encaminhar e o meu desejo é evoluir. O que eu tiver pronto, o que tiver na hora, eu quero fazer esse processo de limpeza. O que eu não tiver pronto, eu confio com o amor que no momento certo vai chegar. Acho que talvez é essa a ideia, né? Não, acho que tudo isso que a gente está falando, acho que vai tecendo a ideia. Porque, na verdade, pessoal, o mais importante de todo esse processo é um coração puro. É um desejo puro. Se você tiver um desejo puro, com humildade, com um desejo verdadeiro de conexão, de elevação de consciência, de conexão com o Criador, você vai saber o que fazer. As situações vão aparecer. Confia no processo. Confia nessa conexão que a gente sente com o Criador, seja com uma força maior, como você costuma se relacionar, como você chama. As coisas vão acontecer. Confia. Entrando nesse lugar exatamente, de oração. Né? É um processo de confiar. Confiar. O que você precisa ter, o que nós precisamos ter, é esse coração, purificar o nosso coração, purificar os nossos desejos, ter de fato, e às vezes o que fala do coração quebrantado, né, quebrado, enfim, que abre os portões, né? Tem uma frase que acho que é do Pirkei Avot, que fala isso, que não tem nada mais inteiro do que um coração partido. Exatamente. Olha que linda essa frase, pessoal. Então, confia no processo e peça orientação, inspiração divina e tira todo o barulho, procura tirar todo o barulho da sua cabeça, da sua mente, e aquela voz que muitas vezes sussurra, né? É a voz da nossa alma. Muitas vezes a voz do aspecto, desse aspecto do ego que a gente fala, é aquela voz que grita na sua cabeça, né? Tipo, vai lá agora e diga tudo que você quer dizer para essa pessoa. Na maioria das vezes, essa não é uma voz que a gente tem que ouvir. A voz da nossa alma, ela mais sussurra, ela fala de uma maneira amorosa, ela fala de uma maneira assertiva e ela é mais baixinha, né? Então, também isso muito importante e acho que serve, pessoal, para qualquer área da nossa vida. A gente tem que estar pronto, é o momento certo e o jeito certo para falar as coisas. A gente pedir inspiração divina, a gente pode até, eu acho incrível a gente fazer, também compartilhar, né, amor? Ferramentas cabalísticas, orações, num outro momento, claro, para você fazer, para você alinhar a sua consciência, para você ir ganhando cada vez mais essa inspiração divina, limpando a sua mente daqueles pensamentos que estão ligados, limitantes, que estão ligados com esse aspecto do nosso ego, o que eu gosto de chamar, e ela também já falou, da nossa inclinação negativa. De ferramenta a gente tem já no meu próprio canal, gente, nós temos orações lá. Então tem Ana Becoa, para quem quiser fazer, que é uma forma de oração que isso vai limpando também o nosso coração. Tem as bênçãos, as orações da manhã, que também faz parte de uma oração que você pode fazer todos os dias no começo da sua manhã, para ir também limpando, elevando a tua consciência. Então a gente já tem ferramentas lá no site, tá? Alguém colocou exatamente isso, né? Como é que eu faço essa autocrítica? Gente, é oração. A gente muitas vezes não quer fazer esse trabalho porque ele parece simples, né? Insignificante. Entra num estado de oração, pede por todas essas coisas que o Dudu estava falando. As coisas ficam claras, mas você tem que entregar o teu coração, de verdade, fechar os seus olhos e conversar. Eu já falei disso em lives passadas, que é essa prática de tefilá, itbodedut. Você vai isolando a tua mente e reza. Eu passei para vocês, inclusive, nas nossas lives aqui, uma ferramenta, são 5 elementos da oração espiritual, da tefilá. Então, assistam todo o conteúdo que a gente tem aqui desses dias de preparação para o ano novo, porque tem muita coisa muito rica. Mas abre teu coração, entra em tefilá, pede, Criador, Deus, exatamente, me mostra o que eu tô pronto para transformar, me mostra, sabe, o que eu preciso fazer techuvá, quem eu preciso pedir perdão, quem eu preciso perdoar, certo? É isso, é isso. Então não deixem, pessoal, de acessar também o canal no YouTube da Yael, para você conferir. Lá tem a Ana Becoa, as bênçãos da manhã também. Incrível, ferramentas ali
disposta, à sua espera. E eu acho que eu queria também trazer, pessoal, conectado com essa ideia, a gente já falou muito aqui sobre Tikkun. Tikkun, que é na Kabbalah, a nossa correção espiritual. A correção que a gente tem que fazer nessa vida. Quando, claro, esse nosso processo de Teshuvah interno com a gente mesmo envolve o nosso Tikkun. Mas quando existem outras pessoas também, você também está lidando, vamos dizer assim, com o Tikkun, com a correção espiritual de cada pessoa. Nós temos então a nossa correção individual e tem uma correção sim global da humanidade. Então, mas são coisas diferentes. Claro que existe uma inter-relação. Mas lembre-se, pessoal, muitas vezes, quando a gente, principalmente com as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais tem relacionamento, nós não podemos e não devemos abraçar o Tikkun do outro. Pessoal, essa frase é muito poderosa. Nós não podemos e não devemos fazer o Tikkun para o outro. Nada pior, e a Karen Berg falava disso, dessa liberdade que a gente tem que dar para as pessoas, para elas aprenderem, para elas viverem a jornada espiritual delas. Não há nada pior que a gente possa fazer, por mais que a gente ame, do que interferir no processo de correção espiritual de uma pessoa. Como dizia, salvo engano, Rava Shlag, não há coerção na espiritualidade. Não há coerção na espiritualidade. Ou seja, o trabalho espiritual, pessoal, é um trabalho voluntário. Tem que existir desejo, coração puro, de transformação. Então, quando a gente também está lidando com outras pessoas, e até mesmo quando você está conversando com alguém, sabe quando às vezes você sai e se sente drenado? Ou às vezes você é essa pessoa que está lá conversando com alguém e está drenando a energia daquela pessoa. Muita carência, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é muito importante, pessoal, a gente estar para ouvir, a gente estar disposto a ajudar, mas a gente também ajudar a pessoa a enxergar, talvez o que ela precisa enxergar, e a ela mesma voluntariamente fazer o Tikkun dela. Quando a gente se sente drenado, muitas vezes quando a gente está conversando com alguém, o que está acontecendo? Você está pegando aquela situação que não é sua e colocando nos seus ombros. E aí você se sente... Claro que às vezes a gente sente peso sobre as nossas próprias questões. Mas observa, será que isso é meu? Será que isso é do outro? Ou seja, nesse processo de Teshuvah e na vida, quando você estiver conversando com alguém, o que é do outro e o que é meu? Muitas vezes, quando a gente fala dos outros, a gente está falando da gente. E vice-versa. Então, pessoal, uma grande reflexão para o dia de hoje, né, amor? O que é meu, o que é do outro. E saber e confiar. Confiar no Criador. Bom, essa talvez seja uma dos conceitos mais incríveis da Kabbalah, na minha opinião, que é Gam Zu Letová. Tudo é pro bem. Tudo, tudo. O que acontece nas nossas vidas é para o bem. Eu inclusive quero falar muito mais sobre esse conceito. A gente faz uma live só disso. A gente faz, acho vamos vale fazer. A pena. Exatamente. Então, e aí teve assim, tem um amigo meu que perguntou um tempo para mais, quando eu comecei a estudar Kabbalah, há bastante tempo atrás, ele perguntou assim: Dudu, quer dizer que se bateram no meu carro é pro meu bem? E a resposta é sim. A resposta simples é sim. Qual é o contexto? Enfim, vamos falar mais sobre isso. Mas, pessoal, tem muito poder nisso. Tudo, essa perspectiva, tudo que acontece na vida é pro bem. Se a gente internaliza isso, a gente muda a nossa história, a gente muda a nossa vida, a gente muda o nosso dia a dia. Mas, vamos também, acompanhe, pessoal, acompanhe as próximas lives, os próximos conteúdos, tem muita coisa incrível para vir. E se você acredita, que nem ontem, se você acredita que tudo é para o bem, olha lá, verdade, querida Tushban, diga amém. Gamzu Letová. Se você acredita que tudo o que acontece é para o bem, diga amém. É isso aí. E agora passo para a Yael, porque depois a gente também... sobre isso, antes de entrar no último ponto, porque assim, quando... Amém, olha lá. Quando o Dudu fala, né, dessa questão de não entrar, não interferir no Tikkun do outro, eu só queria trazer um ponto que é assim, quando você está fazendo o processo então de Teshuvah, né, você está pronto então para se transformar, para se corrigir, às vezes a outra pessoa não tá, certo? E a gente quer, às vezes, em certas situações, a gente quer mudar as pessoas. E aí isso não é Teshuvah.
né? Isso é controle, ou seja, eu sou um control freak, eu tô maluco querendo mudar o outro. E assim, às vezes a pessoa já não tenho tá... pouca coisa pra resolver na minha vida, eu, né? Ainda quero cuidar do ticum do outro. Então assim, a Karen falava, eu gostava muito de uma expressão que a Karen falava, que era assim, a gente não é policiais da luz. Ou seja, você não foi incumbido, como ser humano, de ficar fiscalizando a atitude das pessoas. A gente não deve perder nosso tempo com isso. Qual que é o nosso foco? A gente tem que olhar pra dentro. Quando você quer fazer o ticum do outro, o que isso significa? Você tá querendo resolver o problema de todo mundo, você tá carregando todo mundo nas costas, você tá o tempo inteiro julgando e criticando as pessoas, dizendo o que elas deveriam fazer, que elas estão agindo e vivendo errado. Quem é você pra dizer isso? Quem é a gente, sabe? Não somos ninguém. Então, assim, cada um tá vivendo o seu processo. O que a gente pode fazer é, assim, parece em alguns momentos que você não tem o que fazer por certas situações e certas pessoas. Parece que você não pode. Você fala assim, mas vamos supor, você tem uma super amiga, uma pessoa importante pra você que tá vivendo uma crise no casamento. Você não pode ir lá e corrigir o casamento da pessoa. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade dela. Isso pode doer na tua alma, porque você ama essa pessoa, você não gostaria de ver ela sofrendo, certo? Então eu não tenho nada pra fazer. Eu já conversei, eu já falei, mas eu não tenho como resolver o problema dela. Não tem mesmo. E você não deve nem querer, não tem que fazer nada em relação a isso. Mas tem algo que você pode fazer. Você não pode corrigir o ticum do outro, porque a pessoa, a alma dela, escolheu aquele desafio para a evolução dela. Ela tem aprendizados nessa crise de casamento. E ela tem que ter esses aprendizados. E não é você que tem que ter por ela. Então, o processo dela, pode ser que olhando de fora parece fácil resolver certos problemas. Mas para quem tá vivendo, não é. Porque faz parte do ticum dos aprendizados, ou seja, um amadurecimento que aquela alma ainda não tem. Ela vai precisar lidar com isso. E não tem nada mais potente e prazeroso para a alma do que conseguir aprender com esses processos que a gente tem na nossa vida. Então, ao invés da gente sentir dó das pessoas que estão sofrendo, a gente tem que ficar feliz por elas estarem tendo aquela oportunidade. E sim, a gente pode fazer algo por elas, que é o quê? Rezar para que aquela pessoa aprenda o que ela precisa da forma mais amorosa, da forma mais doce. Não é não dá para fazer nada, é dá sim para fazer, só que a gente menospreza o que a gente pode fazer. Você tem noção que talvez não tenha ninguém rezando por essa pessoa, que você tá vendo que tá sofrendo, que tá te machucando ver essa pessoa sofrer? Talvez não tenha ninguém rezando por ela. Você acha mesmo que isso não tem valor, que isso é simples, que é insignificante? Não é, não é. Então o que a gente tá propondo aqui? Tem pessoas que você de fato tem um ticum e você tem que resolver, você tem que, digamos que, endereçar aquela situação, ter um aprendizado com aquela pessoa. Só que tem uma outra coisa acontecendo. São as pessoas que você não tem um ticum direto, são pessoas que você ama, que fazem parte da tua vida. O que a gente faz esse mês por elas? Você vê que as pessoas estão sofrendo. O que você faz? Você reza. Então a proposta que a gente quer trazer para vocês na meditação do shofar agora é a gente fechar os nossos olhos e a gente pedir pra gente enxergar aquilo que nós estamos então prontos, né, para perdoar. A gente quer enxergar, a gente quer meditar para que esse processo de ticum ele aconteça não só com a gente já meditou nos últimos dias muito por nós, né, pra gente ver. A gente quer agora também meditar por essas pessoas, tanto as que você tem dificuldade de relacionamento, coisas que estão mal resolvidas. Vamos meditar para que elas tenham força para fazer o ticum delas. E vamos meditar por essas pessoas que você não tem dificuldade de relacionamento, mas que você ama e você tá vendo sofrer. Que o coração delas possa abrir ao ouvir o toque do shofar, que a alma delas possa ser despertada para o crescimento espiritual, para a realização do ticum delas, para que a gente possa realmente deixar para trás as nossas carcaças, as nossas amarras, as correntes que prendem a gente gente possa evoluir, que a gente possa transformar. Agora não vamos pensar na gente, vamos pensar nessas pessoas também? O que vocês acham? Com certeza, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu tava falando só, eu lembrei um comentário que eu acho importante, como às vezes a gente quer controlar a vida dos outros e isso também é uma fuga das nossas próprias questões, do que a gente sabe que a gente precisa resolver. É muito mais fácil às vezes a gente, né? Querer resolver o problema dos outros. Exato, ficar querendo mudar os outros e tal, e isso e tal, enquanto você tem tanta coisa pra mudar, que na verdade assim, a gente 24 horas já seriam, tanta coisa às vezes que a gente tem que fazer na nossa vida, transformar, ser melhor, aumentar o nosso desejo. Claro que
vivemos em comunidade e os outros também nos ajudam a enxergar o nosso tikkun, a nossa correção espiritual, e a gente ajuda os outros. Mas tudo com equilíbrio, né, amor? Com parcimônia. Claro. E essa meditação, então, que você falou, no toque de shofar agora, achei maravilhosa. A gente vai colocar... eu coloquei a imagem ao contrário. Pera, gente. A gente... Eu acho que é aqui, né? Isso, agora sim. Então, amor, se puder repetir, então, porque eu também quis fazer esse comentário, que eu achei importante, mas se puder repetir a meditação do toque do shofar de hoje, para que a gente possa estar junto, Reishut, nesse processo dos 30 dias do mês de Virgem. É isso aí. Então, pessoal, Reish Yud, Reish significa retorno, Yud é o início de tudo, é o nosso Criador infinito, a gente quer fazer o nosso retorno para o nosso Criador. E agora sair um pouco dos nossos problemas. Vamos meditar pelas pessoas que a gente tem algum tikkun, a gente tem algum techuvá a fazer com essas pessoas, alguma correção com elas, para que o nosso coração se abra, mas para que o coração delas também se abram para a transformação que a gente precisa fazer juntos. Vamos meditar também por essas pessoas que a gente tanto ama e que podem estar passando por dificuldades, por crises pessoais, seja de saúde, financeira, no relacionamento, crise de identidade, desconexão com o Criador. Vamos meditar agora para que as pessoas todas do mundo, independente se está ouvindo ou não o shofar, para que todos possam ser tocados e despertados, metafisicamente falando e espiritualmente falando, por esse shofar, por esse toque da nossa alma, para que a gente possa abrir o nosso coração para a nossa transformação. Reishut. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Estaremos juntos pessoal, amanhã que viagem novamente. Juntos. É uma viagem, né? É uma viagem. É uma viagem no tempo, o shofar de fato. É uma viagem no isso. tempo, uma viagem com o toque. Acho que cada vez a gente também vai ficando uau, vai ficando mais acostumado, vai entrando nessa viagem, nas ondas, Vai arrepios, sentindo. olha lá, dizendo. Vai É isso, quebrando pessoal. Eu nossas fico cascas. sempre muito tocado com o toque do shofar. Que incrível, que maravilha. E eu percebo, não sei se vocês percebem, que a gente vai para o campo energético após o toque do shofar é outro. Ele é outro. Eu não sei se vocês percebem, mas comece a perceber. Se você se entregar e viajar junto com o som, que também é um som que navega pelos mundos superiores, os cabalistas nos ensinam isso, e usam o shofar há milhares de anos. Como isso pode ser incrível, como isso pode ser transformador, como isso pode ser algo que de fato muda e traz muito mais preenchimento, muito mais significado, uma vida feliz de verdade. É isso aí, pessoal. gente. Pessoal, então, aproveitem para, depois dessa live, abrir o link da minha bio para vocês verem mais sobre o Retiro Alma. Retiro Alma vai ser um evento onde a gente vai estar juntos no Shabbat Bereshit, que é o final desse processo, início do Ano Novo cabalístico, né? Então, a gente está na preparação do mês de Virgem, depois o ciclo do Ano Novo na Kabbalah dura 22 dias. Esses 22 dias terminam com o Shabbat Bereshit, ali começa de fato o novo ano, tá? Então, nós estaremos juntos presencialmente em um hotel em Atibaia, muito especial, com toda uma programação, com ensinamentos cabalísticos, com meditações, com uma série de reflexões dinâmicas. A gente vai ter um show muito especial no sábado à noite com o Dudu, que é um show das músicas autorais dele, são músicas extremamente espirituais, sabe, introspectivas, de reflexão, que levam um profundo autoconhecimento. As músicas são emocionantes, não tem como ouvir e não se emocionar.
Então, assim, vai ser muito especial estar com vocês. A gente tem vagas limitadas, mas o que eu posso garantir pra vocês é a programação tá incrível, vai ser transformador e a gente vai focar em, de verdade, despertar, emunar, fé, certeza absoluta no nosso coração, para que o nosso ano que vem a gente viva todas as coisas e não fique se sabotando por medo. Não, vamos aprender a adicionar fé, a olhar para o nosso futuro com fé, com força, com foco, para a gente realmente viver as coisas que a gente deseja. Não é isso, amor? Com certeza, pessoal. E para você conhecer um pouquinho, como eu estava falando, para você conhecer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho sobre o Dudu, visite, a gente está fazendo essa live em collab, visite a minha página no Instagram, Dudu7 Oficial, lá tem um conteúdo incrível também. Eu escrevo, canto e componho há muitos anos, mas a Kabbalah levou a minha música, a minha composição para o lugar que ela veio ter nesse mundo, que ela tem que ter nesse mundo. Então a página tem conteúdos muito incríveis, tem poesias, reflexões, as músicas são sempre muito propositivas, o link na minha bio. Pelo link na minha bio você consegue acessar o álbum Certeza Absoluta, que é um conceito fantástico na Kabbalah de fé inabalável. Então, na verdade, todo esse meu caminho na música, ele também tem a ver com o meu caminho, com a minha jornada espiritual, com a minha jornada na Kabbalah, já de 12 anos para cá. Uma jornada incrível que transformou a minha vida, transformou a minha música, a maneira... Eu sempre tive uma semente de utilizar a música como uma ferramenta de conexão com algo maior, com o nosso Criador. Mas a Kabbalah foi cada vez mais lapidando esse meu desejo, expandindo o meu recipiente, para que eu pudesse de fato ir para outros e outros níveis de conexão com a minha música, utilizando ela como uma ferramenta incrível, pessoal, de transformação, de conexão. Aliás, eu até falo com o Dudu que as músicas dele, assim, meu entendimento é como se ele estivesse ensinando espiritualidade, ensinando Kabbalah, sem precisar de 1, 2, 3 horas. Às vezes eu dou aula de 2, 3 horas para explicar um conceito. E aí uma música de 3, 4, 5 minutos, 2 minutos que seja, tem o poder de tocar o nosso coração e emocionar a gente, que você não precisa do intelecto. Então eu acho muito bonito isso, né? Eu ensino Kabbalah há muitos anos. Rápido, né? A música, ela tem esse poder de mudar a energia e elevar a nossa consciência de uma forma muito rápida, muito incrível. E os cabalistas, claro, utilizam as músicas, tem músicas também incríveis para elevar também a nossa consciência. E eu queria compartilhar com vocês também, pessoal, eu fiz um show de lançamento no final do ano passado e olha, é claro que eu acredito no poder de transformação das minhas músicas, mas eu fiquei realmente impressionado como as pessoas ficaram tocadas com as músicas, com as letras, são lindas. Com tudo, com a vivência. Então, na verdade, pessoal, o show que o Dudu propõe, ele é um show que ele é uma vivência. É uma viagem para dentro de nós. E as músicas vão costurando essa viagem. Exato. Então, alguém perguntou aqui qual é a minha página, é Dudu7 Oficial, número 7, Dudu número 7 Oficial. Mas vai estar aqui quando a Yael publicar a live. No meu perfil tem, todas as nossas lives tem no Instagram do Dudu. Então, pessoal, aproveitem para ouvir as músicas dele, até para você ir, se você vai no Retiro Alma, e internalizando as letras, porque lá vai ter o show, a gente vai cantar juntos, cada uma dessas letras vai ser realmente muito especial. A gente vai associar toda a parte da filosofia, da consciência, dos ensinamentos da Kabbalah, com algumas práticas ritualísticas, espirituais, cabalísticas, para a gente poder também acessar um campo mais introspectivo na nossa conexão com Deus. E aí a gente vai ter também o show que também vai levar a gente para essa autotransformação e tocar o nosso coração, com certeza. Vocês vão amar, tá bom? Programação imperdível, pessoal. Ainda mais com essa preparação dos 30 dias de Virgem, de fato, indo também e manifestando cada vez mais o nosso potencial. E para estarmos cada vez também mais próximos, mais juntos na jornada, nessa linda jornada que é a vida. Pessoal então, comentando, que maravilha. Vejam o link lá no meu, na minha bio, tá, gente? Qualquer pergunta que vocês tenham é só mandar mensagem, a gente orienta vocês. O retiro vai acontecer dos dias 25 a 27 de outubro, tá, gente? 25 a 27 de outubro.
Então a gente se vê lá. Amanhã também a gente tá de volta, tá? Vão se programando para estarem no retiro. Gente, é o nosso único evento presencial do ano. Tá? Eu recebo mensagens direto de alunos, de seguidores querendo eventos presenciais. Não teremos outro, tá? Esse ano, esse é o único. Ano que vem a gente ainda não tem a programação, mas assim, é o único momento do ano pra gente estar juntos, pra vocês terem de verdade experiências que vão transformar a sua vida. Então, façam o possível pra estarem lá. Com certeza vai ser um momento único pra gente poder começar o ano de um jeito totalmente diferente. Então a gente vê vocês lá e amanhã. Isso aí, se vocês acham, estão sentindo que esses 30 dias de virgem vão ser transformadores, imaginem presencialmente, juntos no retiro, com uma programação incrível, toda voltada e pensada em como melhor aproveitar aqueles dias, com base também em tudo que a Yael, que a gente vem vivenciando e sentindo que de fato funciona, que toca o coração, que transforma. A gente se conheceu estudando Kabbalah, né, gente? Mas a gente conta isso outro dia. Isso é para um outro capítulo. Para uma outra vez, tá bom? Gente, beijos. Ótima tarde pra vocês. Shavua Tov. A gente se vê amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau.